Olá, bem-vindos ao Cinemarda e mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. E minha convidada hoje é a Fernanda Novaes, do canal no YouTube Moça, Você é Cinéfila? E aí eu vou direto à pergunta, né? Fernanda, obrigado pela participação, por ter aceito o convite. Qual é seu filme de cabeceira? Muito obrigada pelo convite, primeiro. Eu estava muito ansiosa por participar desse quadro, já acompanho há um tempo, então é uma honra estar aqui. E já falando, Nostalgia de Tarkovsky, um filme de 1983, se eu não me engano. É o penúltimo filme dele, né? Sim, Depois ele veio a fazer Sacrifício, que isso, encerrou. Mas por que exatamente. nostalgia? Eu sabia Então, que você ia escolher alguma coisa do Tarkovsky, eu sei que é, se não é o seu cineasta favorito, é um daqueles três, quatro mais queridos. Mas por que o nostalgia? pois é. Assim, na verdade, o meu cineasta do coração é Steven Spielberg, porque foi ele que me fez gostar de cinema, realmente, sabe? Foram os meus primeiros filmes quando eu era criança e me despertou, fez aquele boom, né? Meu Deus, existe isso? Tubarão, Jurassic Park, criança gosta disso. Eu gosto muito de aventura, moro no meio do mato justamente por conta disso. Eu gosto muito de explorar, adoro Indiana Jones. E até então, o Steven Spielberg continua sendo, na verdade, o meu diretor do coração, né? Um dos meus preferidos. E assim, eu estava muito acomodada a filmes com muita ação na tela, seja de qualquer gênero, mas com muita ação corporal, muita expressão externa, sabe? Nada Ação muito, física, né? muita ação física mesmo, sabe? Meu gênero preferido é terror, é aventura, é o gênero fantástico como todo, tanto na literatura quanto no cinema. Gosto de ficção científica, fantasia e terror, então eu gosto muito de ação mesmo. Então eu estava muito acostumada com isso. E teve uma fase, que eu acho que eu ainda estou nessa fase, de explorar muito o preto e branco na minha fotografia. Eu sou fotógrafa, e eu comecei a explorar muito o PB nas minhas fotografias, divulguei elas tanto no meu canal quanto no meu Instagram, e vieram algumas pessoas falando sobre, nossa, como essa fotografia está lembrando Tarkovsky. Eu não, e assim, eu conhecia Tarkovsky de nome, mas eu nunca me interessei, sabe? Não Tá. passava na minha cabeça Uhum. conhecer esse tipo de Aí eu estilo. pego o gancho agora, Fernanda. O, o Tarkovsky também gostava de fotografar Sim, e até tem livros muito bonitos com fotos dele. Eu creio que você tenha ido atrás desses livros depois dessa dica sim. que deram para você. Pois é. Aí eu tenho o diário dele, então tem algumas fotografias pessoais. Inclusive é muito bom esse livro. É claro que não dá para ficar lendo assim de forma linear. Você pega ali uma data, tipo, eu vou ver o que que ele fez aqui na data de 1980, tá? Enfim. Mas aí, enfim, eu estava muito acostumada com esse estilo de filme mais de ação. Então Tarkovsky, Bela Tarr, esses diretores mais contemplativos não passavam muito pela minha cabeça assistir ali no momento, eu ficava adiando, né? Eu estava confortável no meu mundinho ali, Steven Spielberg, David Fincher, Scorsese, e só que me despertou a curiosidade, né? Nossa, mas não é possível, está lembrando tanto assim? E as pessoas falavam que eram fotos muito melancólicas, e eu não enxergava essa melancolia nas minhas fotos, eu enxergo uma coisa mais dark, assim, porque eu gosto desse estilo mais gótico, tanto na arquitetura, na literatura, como eu falei, no cinema, eu acho realmente esse estilo mais dark, mais macabro, bonito mesmo, sabe? Sublime mesmo. E aí eu fui procurar o filme mais famoso dele. Falei, beleza, eu vou conhecer esse Tarkovsky, então vou pegar o filme mais famoso, porque supus que as pessoas gostavam mais, né? E o filme mais famoso seria O Espelho, Mirror, que é um filme autobiográfico, digamos assim, né? E bom, tem filmes não, assim, a gente sempre entende a primeira camada dos filmes, né? Que é aquela camada da história, os personagens, o conflito. Nem a primeira camada eu entendi de espelho, sabe? Então, assim, eu fiquei muito frustrada. Eu não entendi nada. Foi a minha primeira impressão, né? Mas, Que filme Fernanda, estranho! Eu não entendi nada. eu particularmente eu adoro quando Gosta? isso Eu acontece. tô. Ah, sim, assim.
Esse incômodo é bom, né? Aham. Só que assim, e me estranhou muito, é um filme muito estranho, eu não entendi nada, e não é por conta da linearidade, não é, eu adoro David Lynch, cara, eu adoro o surrealismo, foi muito pior do que surrealismo para mim, foi assim, realmente não entendi nada, eu boiei. Mas esse incômodo, ao invés de me repelir, ele me fez eu ficar mais curiosa ainda, sabe? Eu fiquei com um pouquinho com raiva. Eu tenho uma teoria por que que eu não gostei de espelho, mas eu vou te falar. Eu fiquei com um pouco de raiva. Eu falei, não é possível que um diretor fez um filme só para ele, sabe? E para mim, na minha cabeça, a arte ela tem que ser compartilhada. Então, assim, pô, você faz um filme só para você, que sacanagem, né? E aí eu falei, beleza, eu vou ver um outro filme. E aí foi quando eu vi Nostalgia. E Nostalgia é um filme muito mais, digamos, inteligível, assim. Eu até indicaria para as pessoas começarem por Nostalgia ou por Andrei Rublev, que são filmes um pouco mais lineares, apesar de ser bastante profundo, né, introspectivo, assim, bem subjetivo, enfim, ter muito simbolismo, coisas ocultas que é do próprio Tarkovsky, muito contemplativo, muito lento, lento entre aspas, porque na verdade ele tem muita ação, mas ele tem muita ação interna, né? E isso é uma coisa extremamente russa. Eu estava conversando com o Caio que essa priorizar a questão interna dos personagens é uma coisa russa, porque eu vejo isso em Tolstói, vejo isso em Dostoiévski. Os personagens de Dostoiévski, eles são assim, na verdade, o que interessa a Dostoiévski é desvelar essas camadas dos personagens. E eu vejo muito isso em Tarkovsky. E é uma coisa muito difícil você construir um personagem tão complexo, assim, sabe? Tão cheio de complexidades humanas mesmo. E eu vejo isso muito no Tarkovsky, que é uma coisa que eu acho muito difícil fazer. É muito mais fácil você pegar um herói, um vilão, colocar duas, três características ali, subverter um pouco para criar um contraste de caracterização e personagem, mas os personagens de Tarkovsky, eles são muito humanos, parece que eles existem mesmo. E eu acho que é isso que me chama mais atenção, essa ênfase na vida interna do personagem, que é uma coisa muito mais literária, né, do que cinematográfica, é muito mais, assim, o cinema, ele consegue filmar guerras, mas o livro ele consegue nos transportar para a alma do personagem, né? E Tarkovsky ele consegue fazer o que o livro consegue, que é fazer a gente emergir na alma, nos conflitos internos dos personagens de forma muito, assim, muito veraz, sabe? Muito E, no- forte. e Nostalgia é um filme dentro da pequena filmografia do Tarkovsky. Ele dirigiu 6 ou 7 filmes apenas, É né? sete, eu acho. Morreu muito cedo, morreu com um pouco mais de 50 anos. Mas Nostalgia é uma ruptura na filmografia dele. É o primeiro filme que ele faz fora da, É. da Rússia. É um filme que tem um caráter autobiográfico muito forte, né? Uhum. Tem ele ali no centro de tudo, tem citação à mãe dele, ao pai dele, Pai. principalmente, que era um poeta, e muito do dilema que ele, Tarkov, estava enfrentando naquele período, né? Ele colocou no filme, né? Apesar de E ter por isso dividido o roteiro com o Tonino Guerra, mas tem muito dele nesse filme. uhum. Eu acho que, assim, os meus filmes preferidos são sempre. Não são assim. Eu não priorizo a qualidade do filme em si. Assim, nossa, esse é o meu filme preferido porque ele é o melhor filme de todos os tempos. Tipo, sei lá, Poderoso Chefão. Não, nostalgia. E eu não gostei de Nostalgia porque é um bom filme, um ótimo filme, um clássico do Tarkovsky. Mas, na verdade, é porque ele fez muito sentido para mim. Eu sou mineira e eu vim para Santa Catarina, que é um estado bem longe de Minas Gerais, são assim, é um dia inteiro e mais um pouco para eu chegar até minha casa lá, na minha antiga casa, né? Porque agora aqui é o meu lugar comum, né? Numa jornada do herói aqui se tornou meu lugar comum. O lugar desconhecido para mim é Minas Gerais agora. Sempre quando eu vou para lá é estranho, mas e eu assisti esse filme justamente assim no ano em que eu me mudei para Santa Catarina e eu estava realmente passando por
certos apertos emocionais, assim, Então, sabe? houve uma identificação, então. Exatamente. Tanto, olha, a minha perspectiva de vida, a minha cosmovisão sobre a vida mudou tanto depois que eu conheci Tarkovsky, os seus filmes, a sua visão de vida, os seus escritos. Depois de Nostalgia, eu soube que ele tinha escrito livro de cinema, e eu adoro ler livro de cinema, a gente sempre aprende muito. E aí fez mais sentido ainda, que visão bonita, que visão bela que ele tem do cinema, sabe? Essa coisa Está falando do espiritual. esculpir o tempo. Exatamente. E aí fez muito sentido para mim na época, porque eu estava passando por essa conturbação emocional que o Gortchakov passou, assim, sabe? Falei, caramba, sou eu ali. Como assim? Que lindo, sabe? Então, eu comecei a gostar um pouco mais de Tarkovsky. Eu acho que eu não gostei tanto do Espelho. Eu gosto do Espelho hoje em dia, claro, mas é o último filme, assim, é o filme que eu menos gosto, comparado aos outros. Hum. Porque o Espelho é muito autobiográfico mesmo, né? E eu acho que o Tarkovsky foi uma pessoa muito difícil. Sabe aquelas pessoas difíceis de lidar? Eu vi um documentário e ele é meio grosso com as pessoas, né? Ele é meio muito detalhista, ele quer tudo muito perfeito. E eu vi esse documentário, não lembro agora o nome, tem vários, né, documentários, bastidores, enfim. E ele é uma pessoa difícil de lidar, cara, muito difícil. E eu acho que justamente por conta, ele conseguiu colocar essa dificuldade de comunicação no espelho. Essa é a minha teoria. Acho que é por isso que eu não. Eu acho que se eu conhecesse o Tarkovsky, o nosso santo não ia bater, sabe? Essa é a minha impressão, assim. Só que eu amo ele, fazer o quê? Às vezes a gente gosta de umas pessoas que não, né? Não, e você que é fotógrafa também, nesse aspecto, o Nostalgia talvez seja o filme que melhor ilustra esse lado pictórico Uhum, da carreira do Tarkovsky. Você vê, por é. exemplo, esse livro que você mencionou de fotografias dele, o Diários também, muitas daquelas imagens que ele fez ao longo da vida elas aparecem de uma certa forma no Nostalgia. Sim, Tem aquela brincadeira com exato. o preto e branco, a cor, mesmo a cor é uma cor diferente, é um tempo assim meio nublado. Me deu a ideia quando eu vi esse filme a primeira vez e sabendo do processo que resultou no filme, é de assim, ele saiu da Rússia, mas a Rússia não saiu Não dele. saiu dele. Porque normalmente Exato. naquela região toscana é uma região que normalmente a gente vê sempre ensolarada, e o filme não é ensolarado. O filme Exatamente, é perfeito. frio. Exatamente. E aí tem aquela imagem derradeira, né? A imagem final dele unindo a Rússia com a Itália. E eu achei genial porque eu lembrei de quando, no primeiro ano que eu me mudei para cá, eu estava em Floripa. E eu sonhava, eu estava muito conectada ainda à minha casa em Minas Gerais. Então, às vezes, eu acordava no meio da noite e enxergava o meu quarto de Minas no quarto de Florianópolis. E ficava uma coisa meio mesclada. Não sei se você já Eu sei dormiu na mais ou casa, às vezes, menos. de alguém. Às vezes a gente dorme na casa de alguém, de um amigo, e a gente, às vezes, está meio sonâmbulo, a gente enxerga a nossa casa meio misturado com a casa do outro. E eu enxergava muito isso ainda. E eu pensava, e no começo, no primeiro, até no segundo ano, em Florianópolis, eu ainda não enxergava Santa Catarina como o meu lar. Eu e o Caio, a gente ainda pensava muito em ir para o interior de Minas ou interior de São Paulo. Ainda a gente não estava, sabe? A gente estava meio livre, assim, vamos deixar as coisas fluir, não vamos nos apegar. Só que eu gostei tanto, sabe? Eu fui tão bem recebida, assim, apesar do povo ser completamente diferente. Eu gostei muito desse lugar, eu gosto muito daqui, sabe? E eu sinto que aqui é o meu lugar agora, sabe? É o meu lar, realmente é o meu lugar comum. E eu senti muito isso no Gorchakov, sabe? Ele querendo se adaptar mesmo e sofrendo aquela angústia parecia que a mãe Rússia chamava por ele, sabe? Ele lembrando da esposa, lembrando. Nossa, e me deu uma. Eu chorava, cara, eu chorei muito. Eu vi várias vezes esse filme para fazer vídeos também para o meu canal. Eu devo ter feito uns 3 vídeos só sobre nostalgia. E cada vez que eu vejo esse filme, realmente tem alguma coisa que me impacta, sabe? Mas o que mais me impacta mesmo é essa coisa russa, esses artistas russos que talvez seja uma cultura no geral da arte russa, não sei, eu não adentrei tanto, eu só conheço Tarkovsky, eu conheço alguns outros diretores russos, mas
Dostoiévski, Tolstói são mais famosos, né? E todos eles têm essa predominância em priorizar a alma do personagem, é desvelar as camadas dos personagens. E eu acho que é uma coisa cultural mesmo, por mais que a gente seja diferente, tipo eu, você, o Caio, as pessoas sejam diferentes, eu acho que a cultura brasileira acaba moldando a nossa visão sobre as coisas. Por exemplo, o Machado de Assis, apesar de ser também muito profundo, é até um filósofo, né, um verdadeiro filósofo, ele parece que prioriza nas histórias dele as circunstâncias, sabe? São circunstâncias sempre são sempre muito interessantes, mas são sempre muito cômicas. Uhum. E o russo, ele tem essa coisa mais melancólica, mais trágica. Assim como o alemão tem o herói ambíguo por conta da história da Alemanha, né? Uhum. Então, por mais que a gente se identifique como pessoas muito diferentes, a cultura acaba moldando nossa visão, É, sabe? A gente, e no né? caso da Rússia, o frio tem papel Exato. predominante. E Exatamente, o que é mais provavelmente melancólico. é uma das razões desse comportamento um pouco reclusivo, introspectivo, fechado, que tem muito a ver com frio, né? O frio faz com que você fique mais tempo em casa, que você saia Com certeza. pouco, e Né? A olhe Alemanha mais para também é você assim, né? mesmo, né? Por isso que tem muitos filósofos lá, né? Eu vi uma aula de geopolítica uma vez e o cara falava justamente isso. Nos países mais frios, podem ver que tem mais pensadores famosos, porque os caras só faziam isso. Aqui no Brasil, a gente tem praia, a gente tem sol, sabe? E a gente, em vez de ler um livro, a gente quer ir pra praia, a gente quer passear, quer ver verde, tem muita natureza, muitos animais. E realmente, cara, às vezes eu tô escrevendo um texto pro canal. E aí tem aquela paisagem maravilhosa lá fora. Ai, meu Deus! Aí meu cachorro começa a olhar para mim com aquela carinha assim. Ai, por que que eu tô, sabe? É muito difícil, eu tenho que fechar as cortinas. Eu deixo as cortinas todas fechadas para não me distrair. Mas é muito difícil, realmente. Você gosta de E nostalgia? gosto, gosto. Eu tenho um carinho especial no caso de Tarkovsky pelo Andrei Rublev, mas é por outras Ah, razões. sim. Mas eu gosto muito do Nostalgia. É o meu E segundo preferido, do Andrei Rublev. e aí você falou no começo da nossa conversa da sua predileção por ficção científica, por terror. E no caso do Tarkovsky, como é que você viu o Solaris e o Stalker? O Ah, Solar, o Solaris, uma ficção científica, o Stalker é uma ficção científica também, mas tem uma pitada assim meio fantástica também, sim. quase de terror, né? Exato. Então, o Stalker é o filme de terror do Tarkovsky, né? Que é engraçado, porque o Stalker foi mais ou menos a mesma sensação. Ó, Stalker, Solaris e Nostalgia tá ali entre os meus preferidos. E Andrei Rublev. O Espelho realmente tá entre os É o últimos, último. assim, tá? É o último. Engraçado porque todo mundo gosta de Espelho. Eu falei, gente, como que vocês gostam desse filme? Não dá pra entender nada. Mas enfim. Mas eu tenho um carinho, um respeito, né? Mas enfim. O Stalker. Não lembro qual foi a ordem que eu vi, mas eu acho que eu vi Stalker primeiro porque eu realmente fiquei muito curiosa pela atmosfera de Stalker. Eu falei, esse daqui tem coisa, certeza. A sinopse parecia muito que ia aparecer um monstro. Eu li uma sinopse que parecia que eles iam entrar num lugar e aparecer um monstro, assim, ou ia Não, aparecer um e quando alienígena. você vê o título, Stalker, você já associa aquele cara que está te perseguindo, que está na espreita, né? Exatamente. E a atmosfera extremamente, né, opressiva, assim, perturbadora. Eu falei, caramba, vai aparecer. E eu adoro, eu sou fascinada por monstros desde criança. Essa é ainda uma coisa que me pega. Inclusive, meu recente filme foi Drácula. Foi o Drácula, A Última Viagem de Deméter. Você chegou O a ver? Demeter. Aham. É, porque eu falei, tem um monstro ali, tem um Drácula mais Nosferatu, que eu gosto Exato. mais, uma coisa mais cruel, eu gosto mais do que um Drácula mais elegante, assim. E aí, Stalker eu gostei, mas foi quase a mesma sensação, quase porque eu já estava acostumada, né? Eu falei, já tinha visto Espelho, então eu entendia do Estava Tarkovsky. preparada para qualquer Tava coisa. preparada. Então, falar, se ele, sei lá, colocar o cara voando aqui, fazer uma linearidade completamente distorcida aqui, tudo bem fazer o quê? Já vi o espelho, já tô acostumada. Então foi quase a mesma sensação, mas eu gostei muito também. Achei extremamente triste, não sei porque, acho que por conta ali da simplicidade da família, parece que
são pessoas que realmente passam muita dificuldade e me lembrou muito a história da Rússia, que a história da Rússia é bem complicada nesse sentido econômico, né? As pessoas passaram muita dificuldade econômica e muita fome na Rússia. Então me veio essa história, uma coisa histórica da Rússia, assim, e eu achei muito triste, muito triste. Mais triste que nostalgia, né? Sim. E engraçado que agora eu tô me pegando que pensando que os personagens, eles realmente são muito trágicos no sentido literal da palavra, assim, os personagens sempre morrem, né? Só Uhum. que ou alguma coisa morre no filme. E a morte, ela nunca é vista como uma coisa ruim propriamente dita, como a gente vê aqui no Ocidente. Aqui é sempre uma coisa ruim, triste, parece que no Tarkovsky é sempre uma coisa meio de sacrifício, né? Tanto Pois que ele é, fez o último filme, né? e o Stalker tem o bastidor bastante Complicado. perturbador, triste, né? Que ele, parte da equipe, se contaminou com a radiação da locação do filme, o que É. resultou no câncer que terminou levando ele a falecer anos depois, né? O Uhum. Nostalgia foi o filme que ele fez pouco depois do É, Stalker, né? E ele sim. Aí é já tão estava com engraçado. câncer. É louco isso na história do Tarkovsky. Aí ele parece que é um ciclo perfeito, assim. Aí ele rolou esse negócio no Stalker, dessa contaminação, né? Essa suposta contaminação, contaminação, não sei nem se é verdade. Parece que tem umas outras teorias também, né? Sobre isso. Mas eu acredito nisso. Eu acredito que seja realmente uma contaminação que acabou acontecendo e desenvolveu esse câncer. E aí ele fez Nostalgia, que é quase como uma homenagem à pátria dele, né? E aí ele fez Sacrifício, como um filme final É, onde um ele parece se testamento. sacrificar. É. Exatamente. É tão bonita a história dele, e tudo isso me aproximou cada vez mais dessa figura tão misteriosa que é Tarkovsky para mim. Por mais que eu leia ele, por mais que eu leia os diários dele, parece sempre muito difícil entender a mente dele, sabe? Acho que é isso que mais me... E é uma coisa que me afastava, sabe? Eu não gostava dessa coisa muito misteriosa. Eu gosto muito quando o artista ele coloca, sim, muito dele, muito mesmo, mas ele também pensa no público. Por isso que eu gostava muito, por isso que eu gosto muito de Spielberg, porque ele coloca muito dele, dessa paixão pelo cinema dele, mas ele pensa no público, sabe? Ele não desiste. E principalmente quando eu vejo os bastidores de Tubarão, sabe? Ele não desistindo daquela. De tudo que aconteceu, de todos os conflitos que aconteceram, então eu gosto muito dessa paixão das pessoas e principalmente pensando em compartilhar. Por isso que rolou uma estranheza no começo com Tarkovsky, né? Mas depois eu entendi que era isso que ele precisava fazer mesmo. Então, Fernanda, muito legal conversar contigo. Se alguém quiser acompanhar teu trabalho, seja os filmes que você já fez, os vídeos que você posta, as fotos, onde as pessoas podem te encontrar? No Instagram e no YouTube. Agora retomei o canal, estava um pouco parada, mas agora eu tô postando toda terça e quinta. E crítica ou análise, voltei a fazer algumas críticas também. Moça, você é cinéfila, é bem fácil procurar. Só acho que só tem esse canal com esse nome. É, eu vou colocar E os links na sim. descrição, tudo. O pessoal E no pode ficar Instagram, tranquilo. Fer Novaes, @Fer Novaes, bem tranquilo de achar também. Obrigado, viu? Obrigada a você. E até o próximo Cinemarden.